Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Márcio, estarei com vocês aqui para mais essa aula de matemática. Então hoje nós iremos falar sobre os números reais. Eu queria que você pegasse o seu livro, tá, e colocasse na página 21. Vamos lá então? Então pessoal, conjunto dos números reais. Diz assim, né? Reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais. Então, reunindo os números racionais e irracionais, aqueles números mais complexos, aí, com a reunião desse conjunto, forma-se o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais é representado pela letra R, tá? Essa letrinha aqui, você vai ver muito ela aqui nos nossos assuntos, né? Letra R, ok? Continuando, nós temos aí uma tabela que exemplifica, né, esse conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais exemplificado aí nessa tabela. Vamos ver então. 2 pertence ao conjunto dos números reais. Por que eu estou dizendo que isso aqui 2 pertence ao conjunto dos números reais? Porque tem o número 2, tem o sinal pertence, aí tem a letra R. Então, 2 pertence ao conjunto dos números reais. Entendido? Coloquei assim porque tem aluno ainda que tem aquela dúvida, mas o que significa esse sinal, né? Pertence. Continuando. Então, nós temos aqui, ó, menos 5 pertence ao conjunto dos números reais. Então, os números negativos, menos 5, ó, menos 5, pertence ao conjunto dos números reais. Também pertence. 3 sobre 4, né? Essa fração aqui, ó, 3 sobre 4, pertence ao conjunto dos números reais. Ou 3 dividido por 4, que está em forma de fração. Ele também está dentro do conjunto dos números reais. Vamos passar para frente, nós temos aqui menos 0,48, menos 0,48, quase que não deu aqui, mas é 8, tá, gente? Também pertence ao conjunto dos números reais. Ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, os números na forma decimal. Por que decimal? Porque tem 0, tem vírgula, 48. Ele pertence ao conjunto dos números reais. Também, raiz quadrada de 10 também pertence ao conjunto dos números reais. O resultado dela, né? Então, os números reais, ele envolve todos esses números, tanto números naturais, quanto números inteiros, quanto números racionais e irracionais. Ele está envolvendo todos esses números. Vamos ler aí embaixo, ó, depois da tabela. O conjunto numérico N, Z e Q são subconjuntos de R, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também a R. O que quer dizer? Que o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, N. O conjunto dos números Z, qual é o conjunto dos números Z? O conjunto dos números inteiros, né? Z. Que números são esses? Os números positivos, os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, mais 2, mais 3. Outro conjunto, o conjunto do número Q. Qual é o conjunto de números que é representado por Q? Aqueles números que têm dízima periódica, né? Que são números mais complexos para se dividir. O conjunto dos números irracionais, que são números que, por exemplo, estão contidos em números mais complexos, que são um conjunto de números mais complexos. Porém, além desses conjuntos aí, nós temos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais envolve todos esses aqui, ó, todos eles, tá? Então é isso, pessoal. Aqui embaixo nós temos assim, ó, que esse conjunto de números, eles podem ser representados da seguinte forma. Vocês vão ver quando, por exemplo, ele se representar desta forma aqui, ó, o Rzinho com asterisco acima. O que quer dizer isso? Conjunto dos números reais não nulos. Números reais diferentes de zero. Entendeu? São os números reais diferentes de zero, não nulos. Quando o conjunto dos números reais vier com o sinal de mais, que nem está aí, né?
que quer dizer isso? Conjunto dos números reais não negativos, números reais maiores ou igual a zero. Então, o Rzinho e o mais. Então, são os conjunto dos números reais positivos, né? Tem um sinalzinho de mais. E o menos, conjunto dos números reais não positivos, números reais menores ou igual a zero. E quando tiver o R, o asterisco e o sinal de mais, sinal positivo, conjunto dos números reais positivos, números reais maiores que zero, conjunto dos números reais positivos. E quando tiver o sinal de menos e o asteriscozinho, conjunto dos números reais negativos, números reais menores que zero. Então, pessoal, aqui nós temos também uma reta representativa, né, aqui embaixo. E essa reta representativa nada mais é do que a reta dos números reais. O que quer dizer? Nessa reta está contido, né, os números que podem representar, né, um número qualquer desta reta. Por exemplo, eles estão aí, por exemplo, em forma de números, em forma fracionária. Nós temos aí números que está raiz quadrada, nós temos número aí que está de forma diferenciada, por exemplo, menos 3, menos 8 sobre 3, menos 2. Então, esse conjunto todo de números nada mais é do que a representação de um número real, tá bom? Forte abraço a todos e eu venho já já com outras dicas, outros vídeos para vocês. Fiquem com Deus.